Crítica midiática. Vamos entrar na crítica midiática que tá cheio hoje, viu? Nossa Senhora. Olha, vamos começar, vamos puxar a narrativa aqui. Tá, já tá na moda, né? Falar de narrativa. Olha aqui. Tudo começou com o Flávio Bolsonaro, tá? Pedindo para o Trump bombardear barcos aqui no Rio de Janeiro da Baía de Guanabara. Para ver como é uma coisa planejada, isso aqui é o modus operandi da extrema-direita. Já começou com essa fala do Flávio Bolsonaro. Flávio sugere que os Estados Unidos ataquem criminosos no Rio. Filho do 01 de Jair Bolsonaro compartilhou o vídeo do secretário de guerra de Trump, que mostra aqueles ataques, né, de barcos do Oceano Pacífico, e falou que bom que acontecesse isso aqui. Então, já atiçou a imaginação, principalmente dos seus seguidores de extrema-direita. E nada me tira da cabeça o timing disso. Isso é uma autêntica boa bomba semiótica. Se tem time e sincronismo, é bomba semiótica. Logo depois dessa fala do Flávio Bolsonaro e o Trump nas suas redes mostrando esses ataques aos narcoterroristas, Venezuela governada por um líder de narcoterrorismo, o SS Gerald R. Ford singrando os mares do Caribe, tal. Aí vem essa mega operação que deixa pelo menos 64 mortos, já passou, tá mais de 100. É muito mais gente, tá? Essa mega operação que aconteceu, a chamada mega operação, né? Que eles falam, mega operação, tá? No complexo da Penha e do Alemão. A justificativa é de enfrentamento para dominar o território que era dominado pelo Comando Vermelho. Então os caras entram no centro do controle do território. Tá? E é claro, né, que o que aconteceu? Aí vem aquelas coisas. Perdeu o controle. Perdeu totalmente o controle. A operação perdeu o controle, porque começou a espalhar a violência de forma exponencial pelo Rio de Janeiro. Da linha amarela para a linha vermelha, várias ações, bloqueios, tá? Ônibus sendo roubados para servir de bloqueio, bloquear vias por todo lado, como hoje à tarde também continuava. Foi mostrado ao vivo na CNN, justamente naquela rua onde foram colocados aqueles mais de 70 corpos, estava lá com barricadas de pneu novamente. Porque ali é o centro, é o controle do território ali do Comando Vermelho. E aí o grande fetiche, tá? O grande fetiche dessa cobertura midiática. Primeiro, o drone bomba. Repetiram ad infinitum aquela imagem de um drone jogando bombas, tá? E blindados, os blindados, questão dos blindados. Então, o Cláudio Castro reclamando porque ele queria 2 blindados e não deram porque para isso exige que o presidente determine uma GLO, uma operação de garantia da lei e da ordem, tem que ser estritamente um decreto presidencial e não dava para ceder blindados. Aí o coitado do Cláudio Castro resolveu fazer sozinho, porque eu estou sozinho. Nós estamos sozinhos, o governo não ajuda. Então ficou aquela coisa, blindados e drone bomba. O fetiche da grande mídia. Então ficou aquela discussão interminável, parece mesa redonda de futebol, dos blindados. O governo deveria dar blindado. Não, mas não tem ação conjunta das autoridades federal e estadual. Começou a entrar por essa discussão que patina e não sai do lugar. Agora, nessas notícias todas, olha só que coisa. Olha só. Defesa diz que Rio solicitou, Ministério da Defesa diz que Rio solicitou, em janeiro, blindados após morte de militar da Marinha.
Foi lá no Rio, no aquele hospital, né, que um tiro atingiu o militar da Marinha de dentro do hotel, do hospital. Então, o governador Cláudio Castro pediu blindado. Aí foi colocado, ó, exige ceder esses blindados e armamentos para enfrentamento tal, exige uma lei da garantia da ordem, que tem que ter um decreto presidencial, exige uma série. Ou seja, ele pediu, nesse sentido, ele está certo que foi planejado com antecedência, foi planejado para dar errado. Ele sabia que ia ser negado isso. Então, essa coisa, que principalmente isso, drones bomba no Rio, Comando Vermelho dominou tecnologia com a ajuda de militar da Marinha. Mostrou fantástico isso ano passado, para ver como é que é essas políticas de controle, de ocupação territorial, usando seja GLOW, Exército, não dá certo. Tá? Isso foi uma matéria que foi mostrada pelo Fantástico. O uso de drones pelo Comando Vermelho já era monitorado pela polícia. Há um ano, o Fantástico mostrou que um militar da Marinha ajudou a facção a adaptar equipamentos para lançar explosivos, num esquema que unia tecnologia militar e o tráfico de drogas. Pensa bem. A gente já falou isso, mas pensa bem. Você é um soldado, um militar, você é um policial, você ganha aquele salário pequenininho, arrisca a tua própria vida. Aí vai enfrentar uns criminosos que vivem na babesca. São todos ostentação, ostentam suas Lamborghinis, Ferraris nas redes sociais. É uma vida excelente e você arriscando a própria vida para quê? Então isso dá ruim. Você bota a política de bala, bomba e porrada, dá nisso aí. Corrompe. Os servidores federais, servidores estaduais são corrompidos. Então tá lá, um militar da Marinha ajudou a dominar essa tecnologia de drones. Drones que fazem monitoramento, drones que lançam bomba. Não dá certo. Isso que a extrema-direita coloca o tempo inteiro, não dá certo porque resulta nisso. Corrupção. O cara vai arriscar a própria vida, arriscar o seu pescoço para ganhar aquela merreca e ver o criminoso, um bandido vivendo na babesca, como aquele caso lá você foi da favela da Maré, aquele vídeo de câmera corporal que mostrou o policial entrando na casa de um desses bandidos, o cara querendo roubar roupa, levar perfume, vendo o cara, a vida do cara, o nível de consumo do sujeito, games, jogos. Então, querendo levar, e o cara, porra, não trouxemos o carro, tá, viemos até aqui, como é que a gente vai levar tudo isso? Os caras fazendo a limpa. Com inveja, nossa, olha o que o cara tem, olha esses games, olha só essas, porra, vamos levar. Os caras tentando levar. E aí a grande mídia entra nessa coisa que eu chamo de objetividade oportunista. Tá lá, a Miriam Leitão que esqueceu de economia. Agora ela fala de tudo menos de economia. Desde que ela entrou na Academia Brasileira de Letras, virou imortal. Tá? Agora tá a Zena Latif, a gente já falou no papel de urubóloga. A Miriam Leitão não é mais urubóloga. Quando foi o pedido do governador e por que foi negado? Eles levam a sério, eles não sabem brincar. Então, o Cláudio Castro falou isso é uma bravata. Então, a Miriam Leitão, na sua coluna, vai ver
sabe? É aquela coisa, objetividade oportunista, fica dando repercussão a esse papo de maluco. Tá? O ministro José Múcio consultou a Advocacia Geral da União e foi informado que só poderia ser blindados caso houvesse decretação de uma operação de garantia da lei e da ordem. Então, tipo assim, vamos apurar se o Cláudio Castro falou a verdade. Ele realmente pediu blindado? É o que eu chamo de objetividade oportunista. Por quê? Porque repercute aquela ideia que o problema é que não existe coordenação entre governo estadual e governo federal, que o governo federal não se interessa em ajudar um Cláudio Castro, porque o Cláudio Castro é bolsonarista, e assim por diante. E aí vai. Aí vai. O que eu chamo de objetividade oportunista. Então, eles ficam levando a sério, vamos ver se o que o Cláudio Castro falou não é fake news. Será que é verdade mesmo? Ele pediu? Olha, um dos que realmente sacaram o que estava acontecendo é o Lindenberg Farias. Aponta a finalidade política na ação de Cláudio Castro. Isso desde o começo. Desde o início. Líder do PT na Câmara sugere que a operação do Rio de Janeiro pode ter sido usada para mudar pauta nacional. Óbvio. Será que ele chegou a essa conclusão sozinho? Para mudar a pauta nacional. Essa questão do sincronismo e timing. Justamente quando o Lula está voltando lá da Malásia, se deu bem, saiu bem na foto com o Trump, toda aquela coisa enquanto ele deixou o Eduardo Bolsonaro, todo mundo sem discurso, lá nos Estados Unidos. Então chegou a extrema-direita, vão mudar de discurso, vão mudar a pauta. Acabou a pauta, o Lula ganhou. Vamos ter que reverter isso daí. Então, bala, bomba e porrada. Meganhagem no Rio de Janeiro. Tá? Não descarto que a operação de hoje no Rio de Janeiro tenha sido deflagrada com a intenção abjeta de tentar mudar a pauta da política nacional. Não descarta, não. É isso mesmo. Esse é o jogo que eles jogam. Esse é o aspecto mais básico, basilar, vamos dizer assim, da política da direita alt-right, dessa extrema-direita, que combina comunicação e política. Lindenberg Faria chegou a essa conclusão sozinho? Será que ele está vendo aqui a live Cine Gnose 360 e não fala? É óbvio, não descarto, não é isso mesmo. Então entra nessas falsas discussões. Foi planejada com quantos meses de antecedência? Houve improviso? Me pareceu que muitas situações parece que foi improvisada, a resposta, não sei o quê. Entra nessa falsa polêmica. Tá? E aí o timing da coisa, né? Além disso, olha aqui. O Rio será palco de eventos que antecedem a COP30 em Belém. Veja a programação. Com a presença de quem? Príncipe William e Anitta e Shawn Mendes. Claro, cantor e cantora pop. Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York. Ana Toni. O Rio cedia mais de 50 eventos sobre o clima antes da COP30. Ou seja, a COP30, esse evento, né, que lá no Rio de Janeiro, segundo consta, o fórum acontece de 3 a 5 de novembro. Eu ainda falei 6, é dia 3, no complexo do Museu de Arte Moderna, e Vivo Rio. E o público estimado é entre 2.000 e 2.500 pessoas por dia, de 3 a 5 de novembro. E o Cláudio Castro me explode essa crise. Querendo que o efeito fosse exponencial mesmo, assim. Grande Rio toda
Comando Vermelho, sabe aquela coisa, metástase? Espalhou como metástase. Tá aí. Sempre a questão da pauta, o domínio da pauta. O Lula estava nesse ciclo virtuoso. E a Operação Carbono Oculto correndo, andando. E é claro que isso serve de chantagem, né? Porque sabe que a Carbono Oculto pode puxar o fio da meada. E toda essa gente que está aí da extrema-direita envolvida nisso. Então, como moeda de troca política. É bem isso. Que era para ter essa Operação Carbono Oculto, ter exposto todo mundo, entrado num curto-circuito, sabe? Fio desencapado. Pronto, vamos eletrocutar todo mundo, acabou. Só que seria o fim, né? O fim de qualquer jogo político. O fim de tudo. É uma bomba atômica. A potencialidade da Operação Carbono Oculto é uma explosão nuclear, nitroglicerina pura. Não sei quantos milhares, centenas de megatons tem isso daí. Claro que isso aí acaba com qualquer jogo político, acaba com tudo, implode a cena política nacional. E, pasmem, olha só, o Demetrio Magnoli foi o único. Demetrio, discurso de Castro se inspira em Trump. Ô louco, depois do Lindenberg Farias, agora o Demetrio Magnoli. Não estou querendo equipará-los, né? Claro que um é de esquerda e outro de direita. Mas ambos chegaram à conclusão sozinhos. É claro que é inspirado em Trump. O Trump está louco para que seja tipificado o crime organizado aqui na América Latina em narcoterrorismo. Grupos terroristas de ação internacional. Mas é claro que ele não chega a esse é claro, o Demetrio Magnoli vai até um certo ponto. Ele fala que o Cláudio Castro usa esse discurso para justificar práticas policialescas. É o máximo que ele chega. Então, por isso que ele se inspira no Trump. Ele não consegue criar uma relação causal, causa e efeito. De como o Cláudio Castro ele está fazendo esse jogo geopolítico de Trump. Tá? Mas o Demetrio Magnoli, por incrível que pareça, na Globo News foi o que chegou mais perto. Vai entender, vai entender. Tá aqui, ó. Tarcísio à CNN, queremos consenso para lei equiparar facções a terrorismo. Esse é o jogo que a extrema-direita está jogando agora. Visando as eleições aí para 2026, está querendo colocar a segurança pública como questão central na discussão eleitoral. Está querendo inverter esse ciclo virtuoso do Lula. Então está aqui, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse à CNN ontem que sua equipe vai mergulhar no debate, a sua equipe vai mergulhar no debate sobre equiparar a atuação de facções criminosas ao terrorismo, o que exigiria mudança na legislação brasileira. Vamos buscar um grande consenso, afirma o Tarcísio. É um jogo sincronizado, todos eles estão sincrônicos. É a bomba semiótica pura. Sabendo que o conceito de bomba semiótica não é um discurso de inculcação ideológica. Trabalha mais com a percepção do que com ideologias do que com opinião. A bomba semiótica é para criar um clima de opinião. Ernesto Laclau, voltando à discussão anterior, lá das conversas aleatórias, terrorismo. Uma semiótica terrorista. Então, assim como criou a pedagogia do medo para a esquerda, o medo de aparecer um atentado, um golpe de qualquer lugar, ai que medo, aí se apega no Xandão, na judicialização, também é a mesma coisa criar essa comoção pública
tá? Essa comoção pública de que, olha, tem grupos terroristas. Então, como o Cláudio Castro mesmo falou, já não é mais uma questão de segurança, é de defesa. Ele usou essa expressão. Cláudio Castro, vocês viram a primeira declaração dele, quando ele falou que o nosso Estado está sozinho e tal. Ele falou que é uma questão de defesa agora. Opa! Defesa. Não é mais de segurança. Ele está usando já uma outra expressão. Defesa. Que tem a ver com segurança nacional. Esse é o jogo. Agora eles estão querendo tomar a pauta. Jogo pesado para o ano que vem agora. Tá aí. O Tarcisão querendo fazer o jogo lá, pressionando lá o STF, vive em Brasília. Está querendo equiparar facções ao terrorismo. Agora é interessante, é isso, a grande mídia não vi em nenhum lugar colocando isso na grande mídia. Governadores do Sul e Sudeste se posicionam contra a PEC de segurança. Está lá um dos nomes, ao lado do Ratinho Júnior, Romeu Zema, Cláudio Castro. Como ele se coloca que não tem ajuda do governo federal, não há coordenação, que ele é obrigado a trabalhar sozinho, a combater sozinho, e ele é contra a PEC da segurança pública. Assim como ele quer também que a refinaria de Manguinhos abra, volte a funcionar normalmente. Está desesperado por causa da Operação Carbono Oculto. Ele está desesperado porque isso corta a fonte financeira, né, da sustentação do crime organizado. Que ele também, com aquela puta cara de miliciano que esse Cláudio Castro tem. Nossa, o Lombroso faria Cesare Lombroso, esse antropólogo criminal, né, psiquiatra forense do século XIX, faria a fama, né, numa análise da cara do Cláudio Castro. Se esse Cláudio Castro aparece nas Ilhas Trobriãs, ele aparece lá nas ilhas não sei o que, lá perdido no meio do Pacífico, os nativos vão olhar para a cara do Cláudio Castro e falar, esse é miliciano. Esse é miliciano. É que nem garçom do frevo, né? O garçom do frevo aqui em São Paulo que é estereotipado. Esse cara vai para qualquer lugar do mundo. Esse é garçom do frevo. Meu Deus do céu. É a cara desse Cláudio Castro. Porque não é interessante para eles a PEC da segurança. Porque eles têm medo da atuação de inteligência. Quando entra o governo federal, entra a Polícia Federal. Eles têm medo de perder o controle da bala, bomba e porrada. O controle, eu odeio esse conceito, mas eles têm medo de perder a narrativa. Então tá aí. Agora você vê aqui, olha só. Camarote, aí entra os colonistas como correia de transmissão. Caiado coloca tropas de Goiás à disposição do Rio de Janeiro. Está aqui. Então, essa objetividade oportunista, que eu qualifico, que a grande mídia nesses momentos coloca, dá para levar a sério isso? Uma notícia como essa? O Camarote me coloca apura. Eles falam que apuro a notícia. O Caiado quer colocar as tropas de Goiás lá à disposição do governadores de 4 estados fazem reunião sobre segurança com Castro nesta manhã. Sensacional. Para reforçar essa ideia, olha, estamos sozinhos, a gente tem que se virar. O governo federal não quer saber da gente, é ideológico. Então tá aí a função dos colonistas. Então, é um colonista repercutindo a apuração de outro colonista. Assim, meta correia de transmissão, é sensacional. Meta correia de transmissão.
Meu Deus do céu, é isso daqui. Olha lá, o Cláudio Castro, sensacional. Olha a cara desse governador, me lembro do Cesare Lombroso. Nossa Senhora. Olha lá, para ver como a coisa já é planejada, já está em gestação isso. O governo do Rio entregou aos Estados Unidos relatórios sobre a atuação do Comando Vermelho. Vê só isso daqui. Documento tenta classificar a facção como organização terrorista e busca sanções do Tesouro Americano. O governador do estado do Rio de Janeiro enviou há cerca de 8 meses, um relatório ao governo do Trump sobre o Comando Vermelho, tipificando como uma organização com atuação internacional e características de grupo terrorista. Tá? A informação foi revelada pela CNN Brasil, que ouviu fontes próximas ao governador Cláudio Castro. Tá aí. É isso que eles estão fazendo. Se essa operação foi planejada, é nesse sentido. É nesse sentido que vocês estão vendo. E a Denise Assis vai na mosca, né? O governador do Rio parece querer atiçar a ideia de que o Brasil é a capital do narcotráfico. Esse é o núcleo dessa operação toda. Tá? Que ele coloca que enquanto o país estava comemorando a abertura de negociação, aquela coisa da pauta, o ciclo virtuoso dessa pauta de Lula, tal, etc., então, tentando, né, reverter isso, aí vem essa ideia, vem essa ação aqui do Cláudio Castro, tá? Para chamar a atenção desse discurso que dá Colômbia, sobre a Colômbia, Venezuela, tal, bombardeio às águas caribenhas, e etc., tentando enquadrar nesse tipo de discurso. Chamar a atenção daqueles que já viajam em porta-aviões, aqueles que já estão impressionados com o discurso dos porta-aviões, etc. Tá? Em suas declarações ao longo do dia, fez questão passar a ideia de que o governo federal o deixou ao Deus dará, sem apoio, e etc, 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 como a gente já sabe. Que coisa, hein? E aqui avançando, está aqui essa foto. Essa foto que foi para a agência Reuters e está rodando o mundo inteiro. Está aí. Mais de 70 corpos perfilados numa rua ali do Complexo da Penha. Simplesmente hoje no Estúdio I, colocado essa foto, enquanto essas duas colonistas estão discutindo a questão da perícia do IML, Instituto Médico Legal. Isso é que eu chamo de hipernormalização. Essa foto horrenda. Uma imagem como essa já inviabilizaria qualquer coisa. Não tem o que discutir. Esse governador tem que cair. Um governador que produz uma cena dessa, em qualquer lugar do mundo civilizado, num mundo civilizado, um governador cairia. Então, vou discutir que questiúnculas se os peritos do IML vão conseguir ter acesso a esses corpos, vão conseguir chegar lá, quantos rabecões saíram, aonde estão chegando os corpos, olha lá a coitada da repórter, mostrando imagens dos rabecões chegando. A própria população foi lá numa região de Matagal, entre o Alemão e a Penha, e pegou esses corpos e foram colocados lá. Parentes e familiares chorando, se descabelando, desesperados, reconhecendo os corpos. Isso é uma chacina feita pelo Estado. Então me bota na televisão
como fosse uma mesa redonda de futebol, discutindo a possibilidade dos peritos e o ML, qual é o processo, como é feita a averiguação, as impressões digitais, a arcada dentária. É medonho, é sinistro. Vamos discutir isso, colocando uma foto desse tamanho no fundo do estúdio como cenário. E essas duas, a Andréa Sadi e a Cristina Oliveira, sei lá qual é o nome, esqueci o nome dela, discutindo questões burocráticas e reconhecimento dos corpos, em que circunstâncias que morreram, precisa do perito. Lembra Auschwitz, é bem isso. Uma foto dessa faria qualquer, governo cair. Flávia Oliveira, exatamente, a Flávia Oliveira. Discutindo assim como questões burocráticas e reconhecimento dos corpos. Não precisa dos peritos darem, os peritos darem para saber como eles morreram e que circunstâncias. Não importa, discutir como morrer em que circunstância. Então, rende uma imagem dessa. Isso aqui não é mais civilizado, meu. É a hipernormalização da barbárie que a gente vê na televisão. É suficiente para cair o governo do Estado. Um governo envergonhado, um governador envergonhado, realmente estou conseguindo dar conta, eu vou sair. Eu entrego o meu cargo. Mas não tem. Não é assim, porque é planejado, isso faz parte de um movimento, primeiro, para tornar a segurança pública tema central para a eleição do ano que vem. Repito, eles não estão interessados em ganhar a eleição presidencial. Repito isso é importante. Eles já conseguem dormir com a ideia de que o Lula vai ser reeleito. É o que menos interessa para eles. A questão deles é a vitória nas duas casas do Congresso. Para quê? Para transformar o Lula, num eventual novo governo, numa rainha da Inglaterra. Por isso que eles querem botar essa questão da segurança, porque isso em eleição proporcional, isso pega. Mais do que eleição majoritária. Para a presidência da República, isso pega. Essa questão da segurança. Discurso, eu vou matar, vou arrebentar, bandido comigo não tem vez.